Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar a sua vida e bora para mais um informativo, um giro de notícias envolvendo o Vasco da Gama. E neste vídeo a gente vai falar aí sobre a preparação do Vasco da Gama frente à equipe do Bangu, jogo que acontecerá amanhã no estádio de São Januário. Hoje tivemos aí duas baixas aí, dois jogadores aí que se lesionaram gravemente, que não tem previsão aí para retorno. Vamos explicar aí quais são esses atletas. O Vasco finalmente começa aí a renovar o contrato de alguns jogadores importantíssimos aí da base. E a gente vai falar aqui também sobre a situação aí do pagamento de dívidas do Vasco da Gama. Que alívio financeiro! Hoje a Justiça homologou o plano de financiamento de dívidas aí do Vasco. A gente vai falar sobre isso, que foi a melhor notícia do dia, e a situação envolvendo reforços. E a gente tem uma novidade envolvendo a permanência de Andrei Santos no Vasco da Gama. Eu peço você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e bora pro vídeo. Meus amigos, amanhã jogo contra a equipe do Bangu, um jogo aí que vai ser difícil, apesar de ser o Bangu. Futebol é 11 contra 11. Vamos lembrar aqui que o Vasco foi derrotado para a equipe do Bangu lá na preparação, no jogo treino esse ano. Felipe conhece muito bem o Vasco da Gama, está hipervalorizado, auxiliar aí do Ramon Menezes. E o seguinte, certamente vai querer complicar a vida do Vascão da Gama. Apesar do Vasco ter alguns jogadores pendurados aí, que é o Piton e também o Léo Pelé, o Vasco da Gama deverá ir com força máxima. Hoje o Maurício Barbieri, ele terminou a preparação para essa partida aí, e o Vasco sabe que a prioridade é chegar nas semifinais do campeonato estadual do Rio de Janeiro. O Piton e o Pelé são jogadores que não têm o hábito de tomar cartão, e o treinador confia plenamente em ambos, certo? Sendo assim, a gente também pode ter aí o retorno do Aureliano. O Aureliano hoje treinou, normalmente deverá ir para o jogo. Bem, meus amigos, com relação a essa situação aí de lesão, hein? Situação do Miranda complicadíssima. Ele estourou o joelho em 2 lugares aí, ligamento, não tem previsão para retorno, e hoje a gente teve mais uma baixa aí, além do Miranda, certo? De Luca vai passar por uma cirurgia nos próximos dias, sofreu um entorse no tornozelo. Situação grave aí de ambos. São jogadores muito contestados, sim, pela torcida do Vasco, mas aquilo, são seres humanos, trabalhadores, a gente estima melhoras aí de ambos. Com relação à situação de renovação de contrato aí, né? O Eric Pimentel, que lá na Espanha é conhecido como o novo Militão, isso mesmo, o jogador não deverá renovar o contrato com o Vasco da Gama. Os empresários aí não atendem as ligações aí do Vasco, e o jogador está de malas prontas aí para poder deixar o Vasco. Bom, notícias boas aí é que o Vasco renovou o contrato do Barros, um menino que apareceu muito bem, excelente jogador, volante, até 2026, dezembro de 2026, e boa coisa que a SAF fez aí.
Bom, outra novidade, além do Cauã Barros, né, do menino Barros, é que o Vasco da Gama vai comprar 15% dos direitos econômicos do Marlon Gomes. Hoje o Vasco da Gama possui 70% dos direitos econômicos do Marlon Gomes. O Vasco não revelou os valores, no entanto, já chegou num acordo, num denominador comum com a equipe do Nova Iguaçu, perfeito? Vai comprar mais 15%, ou seja, o Vasco vai ficar com 85% e aí vai buscar simplesmente a renovação de contrato com esse atleta aí, que está muito valorizado, titular da seleção sub-20. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente teve uma notícia aí excelente, antes da gente falar aí dos reforços, a gente vai colocar aqui na tela para vocês. Graças a Deus, alívio financeiro aí para os gigantes da colina, a Justiça homologou o plano de pagamento de dívidas do Vasco da Gama. Isso mesmo, né? A Justiça do Rio de Janeiro homologou o plano de pagamento das dívidas do Vasco na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, onde a gente tinha muito problema aí, a gente teve problema recentemente aí envolvendo alguns jogadores, o Vasco chegou a tomar transfer ban por conta disso, correto? E o Vasco conseguiu aí separar essa dívida aí, tudo bonitinha, e jogar lá para o regime centralizado de execuções na terceira vara empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O Vasco vai quitar todo esse parcelamento em 6 anos, certo? O Vasco vai fazer 20% aí do repasse dos seus ganhos mensais para poder ficar tudo certo. Sendo assim, não corremos riscos aí de penhora, certo? Nem de transfer ban. Excelente notícia aí, é um alívio financeiro. E como está equacionado, parcelado, dinheiro que vai entrar da Globo, o dinheiro que vai entrar aí do novo aporte da 777 Partners aí, será para a gente investir aí no nosso patrimônio e também para a gente fazer contratações de jogadores, cara. Então, isso é excelente. Estou falando isso porque a gente tem 100 da Globo para receber mais 190 milhões aí do aporte da 7777. E, meus amigos, informação que o Jorge Nicola deu hoje sobre o Andrei Santos, tá? O Andrei Santos, notícia que saiu hoje lá na Inglaterra, dificilmente ele vai conseguir ter todos os pontos aí para conseguir o seu visto de trabalho nesse ano de 2023. Então, o Jorge Nicola trouxe isso em primeira mão. A tendência é que o Andrei fique no Vasco da Gama até dezembro de 2023, até o final do ano. Excelente, extraordinária notícia aí, a permanência do Andrei Santos. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!